Olá, galera que vive de mercado! Bem-vindos ao Darkcast, o seu ponto de encontro para tática de mercado, leitura de fluxo e análise que realmente faz a diferença. Eu sou o seu apresentador neste bate-papo e hoje temos um episódio que é puro ouro, direto ao ponto, com foco total nos gigantes do mercado futuro, o ESF, nosso S&P futuro, e o NQF, o futuro do Nasdaq 100. Dark Trader, meu amigo, é sempre um prazer te ter aqui para desvendar esses mistérios do mercado. Seja muito bem-vindo. Fala, pessoal! É um prazer estar de volta aqui no Darkcast para a gente destrinchar esses gráficos e essas intenções de mercado. Hoje, a gente não vai só passear, a gente vai mergulhar fundo. Temos dois cenários cruciais, táticas cirúrgicas que podem definir o dia. De um lado, a pressão que vem com a Gamma Exposure, ou GEX, negativo, e a retenção em níveis de alto volume, os nossos HVLs. Do outro, a adrenalina de um short squeeze e a possibilidade de uma reversão técnica que pode mudar o jogo completamente. Preparem-se porque o mercado é jogado nos detalhes e a gente vai abrir o livro hoje. Exato, Dark. E a gente sabe que você traz essa visão clínica que faz toda a diferença. Para quem está acompanhando o mercado, a volatilidade tem sido uma constante e entender esses pontos-chave é o que separa o trade bem-sucedido daquele que te deixa de cabelo em pé. A gente vai desmistificar tudo isso hoje com muito aprendizado e, claro, aquele toque de humor que só o Darkcast tem. Então, Dark, vamos direto para o primeiro cenário. Qual é a fotografia atual que você vê e o que significa essa pressão de venda que você mencionou? Vamos lá, sem enrolação. O cenário 1, para mim, é claro como água. A gente está com a Gamma Exposure, o GEX, negativo em ambos os ativos. Isso é um sinal forte de que os grandes players estão posicionados para defender a queda, ou seja, há uma pressão vendedora embutida. A pressão está sendo mantida abaixo do que chamamos de Gamma Flip, que é um ponto crítico onde a polaridade da gama inverte. O ESF, o S&P futuro, está preso ali entre 665 e 672. Já o NQF, o futuro do Nasdaq, travado na região de 2.465. Quando o GEX está negativo e o preço está abaixo da Gamma Flip, o recado é um só. Quem quer ver alvo tem que olhar para baixo. As chances de uma queda são maiores porque o mercado está pesado para esse lado. Interessante, Dark. Então, se o GEX negativo já sinaliza essa pressão e a gente está abaixo da Gamma Flip, esses níveis que você mencionou se tornam cruciais, certo? Por exemplo, no S&P, esse suporte em 6650, ele é um tudo ou nada? Se perder ali, o que acontece? Exatamente, você tocou no ponto. O 6650 no ESF não é apenas um suporte qualquer. É uma região que a gente chama de max pain, ou seja, o ponto de dor máxima para os detentores de opções e também uma put wall, uma parede de opções de venda. É uma zona magnética que atrai o preço. Perdeu 6650 com volume, com convicção, o buraco é mais embaixo e a gente pode projetar alvos na casa dos 660. No NQF, o raciocínio é o mesmo. Perdeu os 24.500, que também é uma região de muita defesa, tem chão até os 24.400. Esses são os níveis onde os comprados se defendem com unhas e dentes, mas se falhar, o caminho se abre para os vendidos. Entendi. Mas e se o preço se segurar nos HVLs, nesses níveis de alto volume onde historicamente há muita briga? Pode ser um trampolim para uma reversão ou apenas uma pausa na queda? Boa pergunta. Essa é a armadilha. Ele pode virar trampolim sim, mas só se tiver fluxo comprador real entrando, e não apenas um respiro dos vendidos. Os HVLs são zonas de decisão, não de adivinhação. Sem uma entrada forte de compra, sem o Hero acender, sem um volume acima da média confirmando, o HVL serve apenas de enfeite. Se não houver uma reação imediata de compra forte, a pressão vendedora vai continuar atuando e ele cederá. Para nós, o NetJex, que é a soma da Gamma Exposure líquida, se ele está negativo, ou seja, bastante negativo, a chance de um desarme direcional para baixo é grande. Então, nesse cenário, o risco-retorno favorece. Stop curto, alvo longo. A gente busca a eficiência, não a adivinhação. Foco na eficiência. Gosto disso. E falando em defesa, onde estão as barreiras dos compradores? Quais são os buy limits mais fortes, os BLs, que poderiam segurar essa pressão no primeiro cenário? Excelente! Os buy limits fortes ou as ordens de compra limitadas que formam barreiras estão mais abaixo. No ES, a gente vê um BL mais robusto na região de 664,5 e depois lá nos 6.000.
No NQ, os compradores de maior porte tendem a aparecer mais forte em 24.550 e com mais convicção em 24.400. Isso significa que a pressão de venda, o perigo, vem de cima e o suporte real, aquele que tem mais liquidez e que pode de fato segurar o preço, está um pouco mais distante. Essa distância entre o preço atual e o suporte forte reforça a ideia de que a melhor jogada nesse cenário 1 é buscar as vendas. Então, puts são a melhor jogada no cenário 1 se essas regiões críticas forem perdidas ou rejeitadas, certo? Mas e se o mercado apenas lateralizar o dia todo, Dark? Aquela famosa pinada de preço. Exatamente. Put se perder 6650 no ex ou se o NQ rejeitar os HVLs próximos. Abaixo da gama flip, com JAX negativo, sem dúvidas é muito mais fácil vender do que comprar. E sobre lateralizar, você tocou num ponto importante. O Max Pain pode pinar o preço. As regiões de 6650 no ex e 24.625 no NQ são como ímãs. Os market makers adoram que o mercado termine o dia ou passe um tempo consolidando onde a dor é máxima para a maioria das opções em aberto, otimizando seus ganhos. Então, sim, uma lateralização nessas regiões é uma possibilidade forte e é preciso ter paciência aguardando um rompimento ou falha para agir. Que análise cirúrgica do cenário 1. Agora vamos virar a chave, porque o mercado é dinâmico. E se o jogo virar? Dark, fala pra gente do cenário 2, essa reversão tática e a possibilidade de um short squeeze que todo mundo adora ver. Aí sim a adrenalina sobe. No cenário 2, o filme é outro. A gente começa a ver um fluxo comprador entrando de forma consistente. O nosso indicador Hero acende com força. O preço supera os HVLs, aqueles níveis de alto volume que antes eram resistência e, principalmente, rompe a gama flip, o divisor de águas. Quando isso acontece, a estrutura muda completamente. A mola que estava comprimida para baixo pode começar a impulsionar para cima e a inércia vendedora se inverte. É um pivô de alta, uma mudança de comportamento que não pode ser ignorada. Então qual seria o gatilho exato? O sinal que diz, olha, a reversão tá a caminho. Qual é o ponto crucial para o trader que está acompanhando? Ótimo ponto para a gente se ligar. No ESF, o gatilho é o rompimento sustentado de 6672, que é a nossa gama flip. No NQF, é romper o HVL em 24.625 e logo em seguida mirar os 24.765. Esses são os pontos que, se superados com volume e fluxo, mostram que os vendidos estão começando a perder o controle. Se tiver volume comprador de verdade entrando forte e sem hesitação, meu amigo, segura não. É ali que a turma dos vendidos, que estava confortável lá embaixo, começa a ser forçada a recomprar suas posições para limitar as perdas. E essa corrida para recomprar é o que alimenta o que chamamos de short squeeze. Entendi. Então, a estratégia seria call, se romper esses pontos com volume e convicção. É como se fosse um destravamento de preço, né? Perfeito, é exatamente isso. Abaixo da gama flip, a gente tem uma compressão para baixo. Acima dela é uma expansão para cima. É o destravamento que você falou. Os vendidos que estavam ganhando se veem numa situação delicada e o movimento de recompra deles acaba impulsionando o preço ainda mais para cima. É um efeito bola de neve, onde o desespero dos vendidos vira combustível para os comprados. Mas é crucial que o rompimento seja com fluxo, com força, senão pode ser só uma armadilha. Faz sentido. Mas um short squeeze pode ser momentâneo. Existem alvos reais para essa alta ou é mais uma explosão sem direção clara? Tem alvo sim, não é só uma explosão aleatória. O mercado sempre busca as próximas zonas de liquidez. No ESF, se o squeeze engatar, podemos mirar 6690 e com mais força os 67, que são níveis psicológicos importantes e com liquidez para ser absorvidos. Já no NQF, que é um ativo mais volátil, pode explodir até 25 mil se tiver combustível de recompra e novos compradores entrando. Mas para isso, a gente precisa ver o volume entrando de forma consistente e o mercado mostrando que quer ir lá. É um movimento mais técnico, mas com um potencial de alta muito significativo. Isso que é trade. Mas Dark, como a gente que está do outro lado da tela confirma esse fluxo comprador? Além dos níveis, o que mais devemos observar para ter certeza de que o cenário 2 está se desenrolando de verdade? Essa é a pergunta de $1 milhão. Você confirma olhando para a confluência de sinais. Primeiro, olha o nosso Hero, ele vai acender forte, mostrando essa alta intensidade compradora.
Segundo, olhe o DOM, o livro de ofertas, vendo as ordens de compra entrando com volume, agredindo a oferta de venda. Terceiro, o volume total do ativo precisa estar acima da média. Se esses três elementos, Hero, DOM e volume, entrarem juntos, dando match nesse cenário, aí sim é um gol com mais segurança. É a trinca que a gente busca para confirmar o movimento e entrar com convicção, não com achismo. Foco na eficiência. Gosto disso. E falando em defesa, onde estão as barreiras dos compradores? Quais são os buy limits mais fortes, os BLs, que poderiam segurar essa pressão no primeiro cenário? Excelente! Os buy limits fortes ou as ordens de compra limitadas que formam barreiras estão mais abaixo. No ex, a gente vê um BL mais robusto na região de 664,5 e depois lá no 6.000. No NQ, os compradores de maior porte tendem a aparecer mais forte em 24.550 e com mais convicção em 24.400. Isso significa que a pressão de venda, o perigo, vem de cima. E o suporte real, aquele que tem mais liquidez e que pode de fato segurar o preço, está um pouco mais distante. Essa distância entre o preço atual e o suporte forte reforça a ideia de que a melhor jogada nesse cenário 1 é buscar as vendas.